O Flamengo tem que brigar para, nesse período de Copa América, para ficar perto dos líderes. Perto do líder. Se ele não for o líder, ficar perto. Se ele for o líder depois dessa Copa América, porra, levanta as mãos pro céu. Porque não há como, gente. Não há como. Isso aí não existe. Então você tem aí um montante significativo de jogadores que o Flamengo pagou caro e eles são retirados. Durante não uma partida, durante 9 partidas. Isso tem que ser falado. Ah, chororô o cacete, cara. mano. O que falar do Tite, cara? O Tite começa errando na escalação. Ele não tem os pontas. Ok. Tem que fazer outra maneira de jogar. Você não tem um especialista. Então você não vai jogar da mesma maneira que você jogava quando você tem o Bruno Henrique e o Cebolinha. Eu sei que o pessoal está criticando o fato dele ter colocado o Vitor Hugo, que realmente não foi bem. Poderia ter dado uma chance para o Matheus Gonçalves. Do Flamengo. Ou seja, a fila anda, mas não anda para o Gabigol para ele ser titular. Essa opção não é só. Um jogo como esse mostra como isso não é uma opção para 90 minutos. Então, é interessante essa questão. Salve nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né? Vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre essa derrota do Flamengo de virada para o Juventude. O Juventude foi muito superior ao Flamengo, principalmente no segundo tempo. Rossi, o milagreiro Rossi, fez pelo menos 7 defesas aí, que pelo menos 5 são consideradas muito difíceis, ou defesas que podemos considerar milagre, mas no oitavo milagre, o pacote de milagre do Rossi acabou, né? Que teve aquele desvio na primeira trave e na segunda trave o cara consegue empurrar e fazer o 2-1, né? Então, Vitor Hugo, escalar o Vitor Hugo. Agora é fácil julgar, né? O Tite perdeu o Cebolinha, perdeu o Bruno Henrique, perdeu os 2 pontas e obviamente, né, a escolha do Tite foi o Vitor Hugo, porque possivelmente pode estar se destacando nos treinamentos, não sabemos, né? Quem sabe isso é o Tite, que fica ali no dia a dia. Mas, claramente, nesse jogo o Flamengo foi muito abaixo do que o esperado. O Flamengo tem dificuldade de jogar em Caxias do Sul, isso já é uma coisa histórica já, né? Tem dificuldade de jogar lá, toda vez que vai jogar lá dificilmente ganha, raramente ganha. E o Flamengo está começando a sentir o efeito de Copa América. Eu tava assistindo e vi os jogadores muito cansados. Então, possivelmente, o efeito Copa América está começando a surtir efeito, na minha opinião. Mas deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo aí. A dificuldade é grande, mas tem que melhorar. Não pode tomar tanto gol de cabeça, né? O Flamengo não tá com desfalques da zaga, assim, como tá nos outros setores do campo, meio campo todo que tá fora. Lateral esquerdo, lateral direito, perdeu 2 jogadores que estão aí servindo a seleção do Uruguai. Então, eu achei interessante até essa resposta do Matheus Bach, gostei. 2 boas respostas ali, acho que admitindo que... E ele fala, a gente não estava melhor no jogo, estava melhor o Juventude. Como falou outro dia, inclusive, foi qual jogo recente que ele falou, o Flamengo não estava jogando bem. Enfim, acho interessante isso. Acho interessante. Foi contra o Atlético Paranaense, né, que ele fez um comentário também sobre o momento do jogo. Enfim, o Flamengo está esfacelado, gente. O pessoal da Flamengo que vira aqui, desculpa, cara, não dá para levar a sério. Claramente o time está cansado. Entenda o seguinte, quando um time de futebol tem uma base, 5 jogadores que estão fora, os reservas imediatos vão ser mais exigidos. E os titulares que permanecem vão ser mais exigidos ainda. Então você pega, por exemplo, o Flamengo de hoje, vamos lá. Fora Varela, Pulga, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta na Copa América. Machucado, Igor Jesus. É um reserva que faria ali a função de volante. O Flamengo está jogando há várias rodadas o Léo Ortiz improvisado. Ele não é volante. Se adapta, tem qualidade do passe, mas o posicionamento é outra situação, para onde que corre. Jogar de zagueiro, jogar de volante, ele nem teve tempo para se adaptar. Ele rapidamente teve que se adaptar. Então é um problema que tem o Flamengo, estrutural na sua equipe. O Cebolinha machucado, que vinha bem. O Bruno Henrique se machucou, que é o reserva imediato do Everton, Cebolinha. O Alan Davi Luiz. Alan voltou de lesão recentemente, não tem condições de jogar 90 minutos. Por isso o Léo Ortiz tem sido o homem do meio campo. O Davi Luiz jogou várias partidas seguidas, já é veterano. Hoje teve que ser preservado, entrou no final na hora que tomou o gol. Gerson e Pedro saíram hoje faltando pouquíssimos minutos. 4 minutos, 3 minutos. Ambos têm jogado 90 minutos. Desgaste. Então você tem aí um cenário muito, muito difícil para qualquer equipe. Não sei se eu esqueci alguém, mas são vários jogadores ou fora de combate ou sem as condições adequadas, ideais. Num cenário como esse, vai pagar caro. A derrota foi justíssima, o Juventude foi melhor. O Rossi fez uma partida memorável. E o empate estava excelente para o Flamengo. Uma rodada tá boa, porque até o momento nós temos em andamento Bahia 1, Vasco 1. Fortaleza 2 gols do Lucero, aliás, belíssimas finalizações do atacante do Fortaleza, do argentino.
0 para o Palmeiras. Internacional 0, Atlético 0. O Flamengo ainda está na liderança. Só perde a liderança se o Palmeiras virar ou se o Bahia golear o Vasco. Pouco provável que o Bahia goleie. O Palmeiras virar, não sei, 8 minutos, tudo pode acontecer. Mas nesse momento o Flamengo está fechando a rodada ainda na liderança do campeonato. Então a rodada é muito boa até agora nas circunstâncias. Porque eu já tenho dito para vocês aqui que acompanham o meu trabalho, falo isso no UOL, falo isso na Jovem Pan, falo isso na TV Cultura, falo isso na S1 Live, amanhã tem, aliás, na área 11 da manhã, no canal S1 Live aqui no YouTube. Aliás, chegamos a 100 mil inscritos na S1 Live, se você não é inscrito, porque esqueci, peço desculpas a vocês pela tosse eventual. Mas, como eu dizia, o Flamengo tem que brigar para nesse período de Copa América para ficar perto dos líderes, perto do líder. Se ele não for o líder, ficar perto. Se ele for o líder depois dessa Copa América, porra, levanta as mãos pro céu. Porque não há como, gente. Não há como. Isso aí não existe. O Marcos Braz já falou isso, acho que o Tite também. E eu tenho dito há mais tempo ainda. Você pega o Real Madrid campeão europeu e fala assim, ó, eu vou tirar de vocês agora o Valverde, o Vinícius Júnior, o Rodrigo. E de quebra o Bellingham também. Tá? 4 jogadores. Nem precisa levar 5. 4. Tá bom pra você? O Ancelotti vai subir pelas paredes. Chega pro Pepe Guardiola e fala, o Haaland, o De Bruyne, o Bernardo Silva e o Walker não vão jogar essa semana não, que eles vão servir as seleções. Isso não existe, gente. Derruba completamente. E não é por um jogo, é por 9 jogos. Você imagina, consegue imaginar um técnico de um time de primeira linha do planeta Terra perder 5 jogadores importantes por 9 partidas do campeonato? Por mais de um mês? Isso não existe, cara. Ah, mas o Flamengo está chorando de barriga cheia que tem bons jogadores. Não. O Flamengo tem um elenco. No elenco do Flamengo, ele é amplo. Ele não é só esse que está a serviço do Flamengo. Quem pagou 15, 16 milhões, eu já nem sei mais quanto, 16 milhões de dólares, 15 milhões de euros mais ou menos, pelo De La Cruz, à vista foi o Flamengo, não foi a seleção do Uruguai. O mesmo valor aproximadamente custou lá em 2019 o De Arrascaeta. Foi o Flamengo que pagou. Os 8 milhões de euros pelo Vinha, foi o Flamengo. O Varela, que veio numa outra situação, foi o Flamengo que paga salário desses jogadores. O Pulga, 4 milhões de euros. Então você tem aí um montante significativo de jogadores que o Flamengo pagou caro e eles são retirados durante não uma partida, durante 9 partidas. Isso tem que ser falado. Ah, chororô o cacete, meu irmão. Isso não é chororô. Isso é um absurdo. Você está tirando jogadores para servir seleção, não para o campeonato. E os clubes, 12 clubes procuraram a CBF para remanejar o campeonato, para ajustar o campeonato. De maneira que não fossem tantas rodadas, que fossem menos rodadas. De que maneira? Espalhando mais o campeonato, invadindo um pouco mais o mês de setembro, parando o campeonato por algumas rodadas. Seria até com a fatalidade do que aconteceu lá da tragédia do Rio Grande do Sul, uma oportunidade de ajustar algumas partidas atrasadas até, né? Depois até ajudaria. Mas não. A CBF falou, não, e acabou. Não, e acabou. Mandou verdadeiro foda-se, né? Não, e acabou. E aí, cara, como é que faz? Como é que faz? Essa é a realidade, é isso que está acontecendo. Então, todos os clubes que tiveram jogadores convocados pagam o preço. Mas no caso do Flamengo, o preço é mais alto, porque são mais jogadores. E está acontecendo com o Atlético Mineiro também. Muitas lesões. E você perde jogadores, os reservas vão ser mais exigidos, vão jogar mais vezes, vão ficar mais desgastados, vão se machucar mais vezes. Não tem jeito. Eu quero dizer para vocês que essa live, eu vi a pergunta no começo da coletiva, acho que foi até do Flazoeiro, do Matheus Gonçalves. Sinceramente, o Matheus Gonçalves é um garoto franzino, jogou poucas partidas, não tem tido ritmo de jogo, não sei como ele tem se desempenhado nos treinamentos. Não é o Matheus Gonçalves, gente, que vai resolver um jogo desse. Sabe? Não é o Matheus Gonçalves que vai solucionar. O Vitor Hugo tem mais força, mais experiência no time municipal, mas está mal o Vitor Hugo. Mas a tentativa é válida, é o que você tem ali. Então, sabe, não pode ser tão aleatório. Eu imagino que o técnico tenha observado os jogadores no rendimento do treinamento. O campo lá é mais pesado, o jogo mais físico. Não sei se era o Matheus Gonçalves, como o Kaique fala aqui. Será que não era... Live depois da primeira derrota do Flamengo na famosa travessia do deserto. A campanha vinha sendo muito boa até agora, mas hoje, apesar de pelo menos 5 milagres feitos pelo goleiro Rossi, que eu acho que ninguém tem mais dúvida de que é um goleiraço, apesar desses 5 milagres, o Flamengo perdeu para o Juventude, no finalzinho da partida. Perdeu no momento exato em que seu Tite, treinador do Flamengo, deu uma das mais claras demonstrações de covardia que eu já vi de um treinador. O jogo estava 1-1, faltavam 3, 4 minutos. Ele resolve fazer 3 substituições no Flamengo. Tira o Gerson,
coloca o Davi Luiz. Tira o Pedro e coloca o Carlinhos. E tira o Léo Ortiz e coloca o Everton Araújo. Precisamos conversar sobre o Léo Ortiz ainda. Mas, enfim, castigo divino, como diz o Muricy, a bola pune, foi só bater o escanteio. O Gerson não tinha nem sentado no banco. O Davi Luiz estava procurando lugar na área e saiu o gol da vitória do Juventude. Que não dá nem para dizer que foi injusta. Porque, afinal de contas, o Rossi, insisto, evitou pelo menos 5 gols do Juventude. Claro, o goleiro Matheus Claus, do Juventude, também fez algumas defesas importantes. Inclusive, depois desse segundo gol do Juventude, ele pegou pelo menos 2 bolas difíceis. Mas iguais às do Rossi. E na quantidade das que o Rossi defendeu, não há comparação. Insisto, por questões de justiça, o Juventude mereceu ganhar. E por questões de covardia, o Flamengo mereceu perder. Vamos conversar muito sobre isso tudo. É complicado. E o Tite, cara? O que falar do Tite, cara? O Tite começa errando na escalação. Ele não tem os pontas. Ok. Tem que fazer outra maneira de jogar. Você não tem um especialista. Então você não vai jogar da mesma maneira que você jogava quando você tem o Bruno Henrique e o Cebolinha. Pois ele achou que bastava botar o Vitor Hugo na ponta esquerda, mandar o Vitor Hugo marcar a lateral e que isso resolveria. O time do Flamengo no primeiro tempo foi não tinha lado esquerdo. Simplesmente não tinha lado esquerdo. O Vitor Hugo é outro, gente. O Vitor Hugo é outro que vem acumulando atuações medíocres em todas as posições em que ele botou. Jogador raçudo, jogador esforçado, mas jogador limitado, gente. Limitado. Não dá para olhar para o Vitor Hugo e dizer, não, esse cara vai dar boa coisa. Jogador mediano, cara. Mediano. Se aparecer proposta do exterior, como dizem que já apareceu, vende rápido. E aí o Tite vai e me escala o Vitor Hugo na ponta esquerda. Sacada genial do professor Tite. Porque ele não sabe mudar o esquema. Porque ele não gosta de mudar o esquema. Hoje, era para ter jogado num 4-4-2 clássico. Era para ter botado o Alan, por exemplo, desde saída, e deixado o Luiz Araújo e o Pedro somente no ataque. Mas ele não sabe, ele não gosta, ele teima. Ele quer porque quer 4-3-3 com pontinhas. Faz mal a ele quando o Flamengo joga bem em 4-4-2. É uma coisa impressionante. E aí, o que aconteceu? O Flamengo não foi nada no primeiro tempo, achou esse gol, uma belíssima bola cruzada pelo Luiz Araújo, lindamente empurrada para a rede com o Pedro, e começou a mostrar toda a sua deficiência nas bolas altas defensivas. E aí eu fico rindo também das análises apressadas que já davam o Flamengo com uma fortaleza inexpugnável nas bolas altas. Trabalho do Matheus Bach. Trabalho do Matheus Bach. Disseram várias reportagens e repetiram vários comentaristas. Aliás, hoje, quando eu vi o Matheus Bach ser o cara que ia dar entrevista antes do jogo, aquilo já me disse, não vai dar certo. Não vai dar certo. Matheus Bach não tem que dar entrevista nenhuma, gente. Matheus Bach o cargo do Matheus Bach é filho do Tite, ponto. O Tite quer que ele esteja na comissão técnica, então tudo bem, tem uma funçãozinha qualquer lá para ele. Agora, começar a querer adivinhar que o cara é o craque das bolas paradas, a gente viu hoje como é que ele é o craque das bolas paradas. O Flamengo tomou 2 gols de bola parada e várias outras situações de perigo. Várias outras situações de perigo. Ah, mas o Matheus Bach é craque. A Luiz Barreto, Josimar Net, Tite maior culpado. Demorou demais para mexer depois que o time já estava se arrastando. Não é que ele demorou demais, cara. Ele não sabe o que fazer. A mexida dele é catastrófica. Em vez de tirar o Lohan no intervalo, ele tinha que ter tirado o Vitor Hugo. Ele tinha que ter tirado o Vitor Hugo e partido para o 4-4-2. Mas não. Ele tirou o Lohan e manteve o 4-3-3 fedorento. Resultado. O Flamengo teve que mexer depois uma outra substituição. Aí tirando o Vitor Hugo para botar o Gabriel, que mais uma vez entrou mal, essa é a verdade. Na cabeçada que nós tivemos no final, eu nem me lembro quem foi esse, acho que foi o próprio Luiz Araújo que cabeceou, não me lembro, sinceramente não me lembro. E o goleiro espalmou, o Gabriel estava impedido já.
Mesmo que ele tivesse pegado aquele rebote e feito o gol, ia ser anulado. Porque o Gabriel não tá, ele está tão mal, que ele não tem mais a noção da linha de impedimento, gente. Ele vai para dentro da área de qualquer maneira. Ele estraga as jogadas. Você vê, essa jogada, se ele tivesse mais para trás, primeiro que ele teria mais espaço para pegar essa bola, e segundo que a jogada seria válida. Aí teve a cabeçada, o goleiro espalmou, ele, ao tentar ir na bola, já o cara levantou a bandeira. Deixa eu ver até com certeza aqui. Julho já. Foi o quarto. Deixa eu ver. O quarto jogo que o Flamengo perdeu esse ano. Hein? Quarto. Bolívar, Botafogo, Palestino e Juventude. O Flamengo do Tite perdeu 4 jogos. Nós estamos em junho, quase chegando em julho. Isso é um negócio que tem que ser ressaltado. É impressionante. E se você pegar a quantidade de ausências que o Flamengo tem em relação às outras equipes, ele é o que mais tem desfalques. O Flamengo, ele hoje fez o 5º jogo nesse período de Copa América, né, sem os seus jogadores convocados e alguns lesionados, né? O Flamengo hoje teve cerca aí de 7 ausências, né? 8 ausências, melhor dizendo, né? Porque o Bruno Henrique, o Cebolinha e o Igor Jesus estavam fora os 5 convocados. Então o Flamengo ele perdeu um jogo, ele ganhou 3 e ele empatou 1. Ou seja, está seguindo, né? Está conseguindo suportar isso daí. Eu sei que o pessoal está criticando o fato dele ter colocado o Vitor Hugo, que realmente não foi bem. Poderia ter dado uma chance para o Matheus Gonçalves, poderia ter colocado uma outra formação, ter colocado o Gabigol, que de novo entrou e o Gabi tá mal, né? O Gabigol tá muito mal. Poderia ter colocado o Alan desde o início, tal. Ele optou pelo Vitor Hugo. Vitor Hugo não foi bem na partida, né? Pouco foi visto. Aliás, o Lohan também caiu de produção, hein? Não sei se é muita badalação. É isso, né? O cara aparece muito novo, muita badalação, é isso, é aquilo, é Flamengo, é muita mídia, aquela coisa toda, de repente o cara fica meio perdidão. Ele não jogou bem. Não jogou bem. E caiu um pouco de produção nos últimos jogos, eu acho. Ele já fez partidas melhores, o Lohan. Mas é muito jovem, né? Tem 17 anos e um potencial incrível aí a ser explorado. Na verdade, o Flamengo e Palmeiras, que são os 2 grandes times do campeonato, eu acho que o outro grande time é o Atlético Mineiro, mas ficou bem para trás, não sei se vai ter força para reagir, né, porque já está ficando bem distante, mas ainda dá para reagir. Mas falando de Flamengo e Palmeiras, eles tiveram jogos fora de casa difíceis. Enfrentar o Juventude lá na Serra Gaúcha não é fácil desde sempre. Desde que inventaram a bola, o futebol, fundaram o Juventude, quem vai lá jogar é um problema, não é fácil. E jogar com Fortaleza em Fortaleza é uma encrenca, né, cara? É uma encrenca. Primeiro que o Fortaleza tem um bom time, o ambiente na Arena Castelão, uma festa da torcida, muita pressão, não é fácil. Então, Flamengo e Palmeiras perderam para 2 times que, jogando em casa, são muito fortes, principalmente contra adversários da grandeza de Flamengo e Palmeiras. Não é verdade? Caxias 2-1 de virada contra o Flamengo. O Flamengo tem uma história que quando vai a Caxias sofre. Lembra aquele jogo que tá neblina, chuva, acho que tem uns 2 anos. Ô Berton, como é que estão as coisas por aí? Essa vitória do Juventude e a derrota do Flamengo, tá vendo muita gente chegar nessa luta pela liderança. Pois é, Felipe, boa noite para você, abraço para todo mundo. Você falava do Flamengo que se complica aqui em Caxias do Sul, né? Já são 27 anos que o Palmeiras não vence o Juventude jogando aqui em Caxias do Sul. São 13 jogos, né, que o Flamengo vem aqui e não consegue vencer a equipe do Juventude. Hoje não só não conseguiu vencer, como perdeu o jogo de virada nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, né? A temperatura muito baixa, que não afastou o público, né? A gente teve mais de 12 mil torcedores nas arquibancadas. O Flamengo, claro, sempre é representado pela sua torcida.
num jogo muito quente e pelas análises de vocês aí que eu estava ouvindo por aqui perfeitas, né? Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude, que um pouquinho antes até tinha reclamado um pouco de uma bola que teria pego no braço da zaga do Flamengo, no lance dentro da grande área, gerou reclamação, mas que se dissipou um pouco pelo gol do Juventude. Claro, a torcida do Juventude comemorou muito a vitória, já estava comemorando, de certa forma, o empate, né? Pelo elenco do Flamengo, milionário, grandes jogadores, embora com os desfalques. O empate contra o Flamengo não seria um mau resultado, talvez sim porque o Juventude vinha de derrota. Mas a vitória foi muito comemorada nas arquibancadas, os jogadores dentro de campo saudaram a torcida. E do outro lado, claro, né? O Flamengo que ninguém gosta de perder em momento nenhum do campeonato, mas um clima até de tranquilidade, porque o Flamengo faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, briga pela ponta de cima, então o clima até é de tranquilidade por parte do Flamengo. Eu estou aqui na sala de imprensa esperando o técnico Tite, a informação é que o Tite vem com o seu auxiliar o Matheus, né, filho dele, os dois vão conceder entrevista coletiva. Não teremos zona mista da equipe do Flamengo, então os jogadores não vão falar, passam direto para o ônibus, porque o Flamengo tem o voo da volta, vai hoje de volta para o Rio de Janeiro para a sua sequência no Campeonato Brasileiro. Então a gente segue aqui aguardando o técnico Tite por aqui, todo mundo posicionado já para as respostas do técnico do Flamengo, que hoje perdeu por 2-1 aqui em Caxias do Sul. Tá certo, Berton. Obrigada, então, aí pelas informações. Então, Berton, com a prioridade, quando o técnico Tite começar a falar, a gente também mostra para vocês. Tite que tá em casa. Tite é de Caxias, né? Verdade. Volta a Caxias. Teve o seu primeiro grande trabalho foi ser campeão gaúcho pelo Caxias, em 2000, o rival do Juventude, natural de Caxias do Sul, hoje volta à sua cidade natal. Pois é. Ô Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Não, acho que é uma escolha, né? Não deu certo. Talvez ele pudesse começar com o Gabriel, e aí, como a gente falava aqui ontem, e abrir o Lohan. Eu até imaginava que ele preferisse abrir o Lohan pela esquerda para manter o Araújo pela direita, mas quando ele coloca o Gabi, ele puxa o Lohan para a direita e o Araújo lá para a esquerda. Eu, particularmente, dentre as duas possibilidades, preferiria começar com a maneira que o Flamengo desenrolou no segundo tempo. Mas o Tite tem muito mais critério para fazer as análises. Então, mais do que dizer se ele acertou ou errou, isso não dá pra gente dizer. O que dá pra dizer é que não deu certo. Não deu certo. O Flamengo não teve um bom desenvolvimento por ali. Precisou demais do Ayrton Lucas. O Vitor Hugo teve um papel discreto no jogo. E aí, no segundo tempo, ele tentou ser um pouco mais agressivo. Ele começou o jogo de maneira mais equilibrada. E no segundo tempo, precisando vencer, ele fez essa formação que a mim parecia mais adequada. E era uma formação mais agressiva. E o Flamengo não conseguiu. O Gabriel acabou participando pouco do jogo também. O problema é a recorrência de desfalques, né? Então, perdeu um ponta, perdeu o segundo ponta e aí o terceiro ponta não tem. Aí é preciso mexer, de alguma forma adaptar. E hoje não deu muito certo a escolha feita. E aí o que me chama a atenção, André, é essa questão aí trazendo o Gabigol para a discussão, né? Porque a gente, por muito tempo, debateu o Gabigol e Pedro juntos, até o Dorival precisar disso em função de uma emergência que foi a lesão grave do Bruno Henrique. Exato. Tem um monte de gente esparramado, eles dão declarações falando, levaram todos, mas levaram muitos do Flamengo, ou seja, a fila anda, mas não anda pro Gabigol para ele ser titular. Essa opção não é só, um jogo como esse mostra como isso não é uma opção para 90 minutos? Então, é interessante essa questão, a gente tratou disso ontem aqui, porque o Flamengo tem cada vez menos opções, né? Hoje ninguém se machucou, né? Não que Pelo menos não no primeiro momento. Talvez no momento de reavaliação, evidentemente a gente não torce para isso, mas pode acontecer de alguém ter sentido algo e não poder jogar na próxima rodada. Mas o Flamengo tem perdido gente, né? Não é porque você cede vários jogadores para seleções sul-americanas que as lesões param de acontecer. Você continua tendo que lidar com elas, que é algo que acontece com todas as equipes. E mesmo o elenco profundo de quantidade e qualidade de jogadores que o Flamengo tem, outro dia no linha de passe, houve essa conversa também, mas dependendo do adversário, os desfalques do Flamengo não necessariamente vão fazer tanta falta assim. Qual? Qual adversário? O Juventude, por exemplo? Em casa? É fácil o jogo? Não é nada O fácil. campeonato não é fácil. E o Juventude no Maracanã? Pode ser difícil do mesmo jeito. A questão é que, para a ideia de jogo que ele tem, e que ele encontrou com jogadores que são, né, pensando no elenco pleno, sem ninguém tomar nada, e lidando com lesões da maneira como todo mundo faz, a situação está cada vez mais difícil para o Tite. O Gustavo falou,
Perde um ponta, perde o segundo ponta, você tem que mexer, você tem que adaptar jogadores. As improvisações começaram logo que os jogadores tiveram de viajar, e o Flamengo tem muita opção. Se você pensa em tudo que está à disposição, você fala, dá para o Tite brincar com escalações e eventualmente numa situação que ele pode não preferir, mas ele pode não ter outra alternativa, escalar 2 centroavantes, pedindo para o Gabriel fazer um papel de acomodar o Pedro, porque ele é mais versátil, saindo um pouco, abrindo espaço, como aconteceu na época em que o Dorival Júnior era o técnico do time. Mas também era uma outra época, e dá para dizer, era uma outra equipe. Muitos jogadores permanecem, mas era uma outra equipe. Jogava com losango, era uma outra coisa completamente diferente. E agora o Flamengo tem de lidar com tudo isso. Eu não sei se a fila vai andar para o Gabriel a ponto dele, por circunstâncias, estar mais próximo de uma titularidade. Porque a impressão que eu tenho é que a titularidade do Gabriel existe na ausência, na indisponibilidade do Pedro. Por algum motivo. E só, para ser titular. E aí vai ser difícil, porque só se o Pedro se machucar, o que também ninguém, logicamente, não quer que aconteça. Porque o Pedro não vai sair de jeito nenhum, principalmente pela fase que ele tá. Pode ter um desgaste físico, também são muitas competições. Olha, Faz Esportes, a gente tem uma tela para mostrar para vocês falando sobre o Flamengo na última derrota com o Tite. Lógico, antes dessa derrota de hoje, né? 8 vitórias com um empate e uma derrota, um aproveitamento de 83,3%, 23 gols marcados, 6 gols sofridos e agora... O campeonato tenha uma queda e fique um pouco mais próximo do lugar que a gente imaginava que ele estaria no começo, mas os pontos que o Juventude vem colecionando nesse primeiro terço de campeonato são pontos muito importantes que podem lá no fim a gente olhar e falar, nossa, aquele começo foi garantir o Juventude na primeira divisão. 10º. Ainda é um candidato ao rebaixamento, a gente não pode olhar a tabela hoje e cravar quem vai fazer o quê. Alguns times a gente tem ideia, o Flamengo vai brigar pelo título, o Corinthians, o Vasco vão lutar contra o rebaixamento. O Juventude na 10ª colocação, ele ainda luta pela sobrevivência. Então esses pontos são muito importantes e o Roger, que busca um recomeço na carreira, né, se recolocar como um técnico de ambições mais elevadas, como ele já foi há alguns anos, faz um trabalho bem honesto no Juventude, né? O Juventude não sofreu o que Grêmio e Inter sofreram quanto ao deslocamento, a ficar fora de casa, mas claro que foram impactados, logisticamente impactados, com a paralisação no primeiro momento, com todo o impacto emocional. Claro. Então é muito importante que o Juventude tenha feito o que fez. Na hora do segundo gol do Juventude, a cena é bonita da comemoração do Roger com os auxiliares dele na frente do banco. E é claro, isso acontece em quase todos os gols de quase todos os times. Mas é que, em especial durante o segundo tempo, o Juventude encarou o Flamengo. E é bonito ver isso. O Flamengo está desfalcado, mas o Flamengo sempre vai ser o Flamengo. E jogadores como o Pedro estavam em campo, o Rossi, um tremendo goleiro, fazendo defesas absurdas, e o Juventude cada vez mais pressionando o Flamengo, a ponto de você falar, olha, não dá para saber, não dá para querer descobrir o que vai acontecer nesse jogo, porque o Flamengo tem capacidade para ser muito perigoso, mas o Juventude está em cima demais. E na hora que sai o gol, é uma dessas coisas do futebol que você fala assim, Léo, era isso mesmo, por merecimento, Juventude, pelo volume, pelo número de chances e pela competência para atacar o Flamengo, conseguiu o que queria. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter mais destaques dessa partida, Juventude e Flamengo, a virada do Juventude para cima do Flamengo, 2-1, as entrevistas dos técnicos, já, mas vamos, essa jogada é impressionante. É a jogada, o jogador Pedro Araújo não consegue fazer o gol. Mas vamos dar um pulo na Neoquímica Arena, o Corinthians ficou no empate. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? O Flamengo foi dominado pelo Juventude, principalmente no segundo tempo. O Flamengo não jogou bem, essa entrada de Vitor Hugo, que não jogou bem, já não joga bem há tempo. Não sabemos porque ele começou com o titular, mas, obviamente, né? O Tite, que vive ali no dia a dia, deve saber o motivo por que escalou ele. Então, obviamente, eu tô vendo muitos questionamentos. Por que não coloca o Matheus Gonçalves? O Matheus Gonçalves, como o Mauro falou, concordo com ele. É um jogador que não tem tanta minutagem no elenco profissional do Flamengo. É um jogador magro, franzinho. Qualquer disputa talvez não aguenta, né? Qualquer disputa de corpo a corpo não aguenta. Mas aquilo, sabemos que o Matheus Gonçalves não tem minutagem, não tá tendo espaço. E dificilmente o Tite colocaria ele no jogo, né? Sabemos disso.
E o Gabigol, deixa eu falar uma coisa. O Carlinhos entrou no jogo. Em pouco tempo que o Carlinhos entrou no jogo, o Carlinhos já entrou praticamente já nos acréscimos. Praticamente ele, Davi Luiz e o Everton, se não me engano, né? O Everton Souza. É Souza, se não me engano. O Carlinhos deu aquela arrancada, só aquela arrancada que tocou para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas finalizou, quase foi gol do Flamengo ali. Depois originou o escanteio, o Ayrton Lucas cabeceia. O goleiro faz uma excelente defesa. Então, só nesse lance aí, o Carlinhos, em 5, 6, 7 minutos em campo, já fez mais que o Gabigol. O Gabigol, hoje em dia, é um jogador que nem se posicionar dentro de campo sabe. É incrível como a decadência do Gabigol foi uma coisa assustadora, né? E o Ayrton Lucas, para mim, ofensivamente, ele foi bem. E algumas pessoas muito questionam. O Wesley foi péssimo hoje. O Léo Ortiz foi razoável ali, a dupla de zaga não foi bem. O Rossi, acho que o principal jogador do Flamengo foi o Rossi, né? Que fez vários milagres aí, né? E o empate estaria de bom tamanho, mas é aquilo. Tu bombardeia. Uma hora, geralmente, na maioria das vezes, né? Tu ficar bombardeando uma hora, vai acontecer o gol, né? E foi o que aconteceu, né? Rossi não teve culpa. 2 lances de bola parada, que o Flamengo levou gol, né? Dificilmente o Flamengo levava gol de bola parada. E nesse jogo acabou levando, né? Pode ser uma situação atípica, acontece. Entendeu? Perder para o Juventude lá. Obviamente, se a gente for levar na situação de, pô, o Flamengo é grande, perder para o Juventude, mas historicamente, o Flamengo, quando joga em Caxias do Sul contra o Juventude, sempre é muito difícil. Geralmente, ou empata ou perde, raramente ganha, né? Então, é aquilo. Agora, pensando no próximo jogo, acho que é contra o Cruzeiro, se não me engano, no Maracanã, porque é aquilo. Tem que. Lembrando aí, a rodada até o momento está muito satisfatória ao Mengão, né? Muito satisfatória ao Mengão, né? Até o momento, 3-0 Fortaleza, o Bahia e Vasco 1-1 e Internacional e Galo 1-1, né? Então o Flamengo continua na liderança, o Palmeiras perde, o Bahia tá empatando, mesmo o Bahia ganhando. O Vasco tá com 1 a menos, né? Mesmo o Bahia ganhando. O Bahia não assume liderança, tem que tirar um saldo de gol bastante considerável, né? Saldo de gol, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Bora. O saldo de gol do Bahia é 6, do Flamengo é 9. Então o Bahia teria que meter mais 4 gols aí, golear o Vasco de 5-1 para poder assumir a liderança. Então o Flamengo possivelmente sim, até a gravação desse vídeo aí, deve permanecer como líder do Brasileirão mesmo com essa derrota. Mas deixa a tua opinião aí, a sua opinião sobre esse jogo aí. Qual foi o pior jogador do Flamengo nessa partida? Sabemos que o Rossi foi disparado o melhor jogador, possivelmente da partida, né? Que o Rossi fez. E eu vou te falar uma coisa. O Juventude tinha 7 desfalques para esse jogo. 7 desfalques. O goleiro era o terceiro goleiro. Todo goleiro que enfrenta o Flamengo geralmente vira o Noia, vira o Buffon, vira o Courtois no gol. Que pelo amor de Deus, meu filho, o que o goleiro pegou hoje foi brincadeira. Mas é isso aí, faz parte do futebol, né? Geralmente nesses quesitos assim, quando ele enfrenta uma grande equipe como o Flamengo, sempre vai crescer. É incrível, é incrível.